E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo e vamos falar sobre esse Oscar que tá complicado, não tá? Nossa senhora, esse monte de filme que agora tem que ter diversidade em todos os filmes. Nossa, de onde vem isso? E daí antigamente não tinha isso, Hollywood não tinha essas coisas. Você vê, por exemplo, nos anos 90, tinha... tinha Clube dos Cinco que falava sobre a adolescência da época e como tudo impactava eles, mas não tinha essas coisas, por exemplo, nos anos 70. Nos 70 não tinha, tinha Laranja Mecânica que falava sobre política e tal. Anos 40 preto e branco, não tinha essas coisas. Tinha um grande ditador falando sobre o nazismo, antes mesmo da Segunda Guerra estourar do jeito e a gente saber todas as atrocidades que o Hitler fez. Não tem como enganar. Vamos pro vídeo. Porque esse vídeo vai ser complicado. Vamos lá? Ai meu Deus, esse Oscar vai ser complicado. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira do Oscar, o Oscar vai ser domingo. Até o momento eu consegui assistir boa parte já dos filmes. Eu só não consegui ver o Minari porque eu acho que eu não vou conseguir ver ele nem antes do Oscar. Eu acho que eu só vou conseguir ver um mês depois porque não tem lugar nenhum esse filme. Isso é a minha mini indignação com os filmes do Oscar que eu não estou conseguindo achar. Mas eu espero conseguir ver o Minari antes de domingo, porque tá difícil. Mas enfim, o grande negócio que tá tendo com o Oscar hoje tá tendo uma grande repercussão entre várias pessoas, vários grupos cinéfilos estão fazendo discussões sobre a diversidade. Eu achei que não ia ter essa discussão, porque é uma coisa meio... Cara, você gosta de cinema, qual que é o seu problema? Sério, a pessoa chega... A partir do momento que a pessoa começa a chegar e falar: não, é que hoje em dia esses filmes tudo estão querendo ver o politicamente correto, estão querendo colocar diversidade, hoje não tem. Filho, você vive numa pedra? Você não vê o mundo ao seu redor? O que tá acontecendo? Mano, oi? O Oscar esse ano, ele tá com várias coisas que pode dizer diferentes. Tem vários negros sendo indicados e tem 2 diretoras sendo indicadas na categoria de melhor direção e com grandes chances de ganhar. E muita gente... Eu li um artigo hoje sobre o problema da diversidade em Hollywood e como ela estava destruindo o cinema. O cinema é um tipo de arte. A arte, ela reflete o que os seus criadores fazem e o que ela quer passar para o seu mundo. A partir do momento que você está fazendo arte, você está fazendo uma expressão. Você está fazendo um reflexo do seu mundo nela. Se você pegar qualquer obra, às vezes, vamos pegar uma coisa bem antiga, pegar uma obra da Grécia, por exemplo. Se você pegar aquela obra, você vai ver que tem um embasamento daquela época. Embasamento cultural, embasamento da religião das pessoas, no que elas acreditavam e no que elas viam na época. E isso se repete na própria arte do cinema. O cinema é a retratação da sua época e o cinema é a retratação das suas lutas dessa época. Então, vamos começar do início. 1940. Na década de 40, houve 2 coisas que foram muito marcantes nessa época. Você gostou do Capitão América? Capitão América, bandeiroso, a roupa americana, a bandeira pulsando atrás. Capitão América. Me fala, você pensa numa capa antiga do Capitão América famosa. Você pôr no Google, já aparece. Qual que seria? Capitão América dando um soco no Hitler. Óbvio. Problema nessa capa? Nenhum, pô. É o Hitler. Tem um problema. Porque essa capa saiu em 1941. E quem não estava na Segunda Guerra ainda? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda não tinha ingressado. Ele permanecia como neutro. Ainda não tinha acontecido o ataque de Pearl Harbor. E muitos empresários, muitas pessoas influentes da época, elas eram pró-nazismo. Quando Joe Chill e Jack Kirby fizeram essa capa, eles foram perseguidos, eles foram jurados de morte. Sério, eles conseguiram
Eles tiveram uma boa escolta policial em Nova York que protegeram eles de não serem mortos, basicamente. Porque tinha muita gente ameaçando o Jack Kirby de morte. Cara, isso em 1940. Gente falando sobre política nos quadrinhos. O próprio Charles Chaplin, quando ele foi fazer o Grande Ditador, ele ainda não era de consciência de todos sobre todas as barbaridades que o Hitler estava fazendo. Pra eles, ele parecia um cara idiota falando asneira, sabe? Você tem os judeus que é o grande culpado de tudo. Nossa, olha esse baixinho bigodudo falando que vai matar todo mundo na câmara de gás. Nossa, quem que vai levar esse cara a sério? Quem que vai levar esse cara do nada e falar, nossa, tortura é legal? Peraí, eu acho que é outro cara. Mas enfim. Voltando falando do baixinho. Ninguém levava o Hitler exatamente a sério. Ele fazia todas aquelas ameaças dele, só que todo mundo achava que era brincadeira. O próprio Chaplin fazia isso. Tanto que eles têm uma piada com um gás lá, falando, nossa, esse gás agora vai matar todo mundo. Eles fazem essa piada no filme, e o Chaplin mesmo, depois que ele lançou o filme, e eles começaram a ver depois todas as atrocidades que o Hitler realmente estava fazendo, que ele não estava zoando, o próprio Chaplin falou que ele não teria feito o filme. Porque, gente, morreu, é meio chato de falar sobre isso, mas foi um reflexo da sua própria época. E mostrando coisas de como estava o seu mundo. V de Vingança. Eu tenho um vídeo só sobre esse quadrinho no canal, então não vou falar tanto assim sobre ele. O vídeo tá aqui no card. Mas, V de Vingança, ele foi um reflexo da sua época. Margaret Thatcher tava no governo. E Alan Moore fez isso aqui como uma crítica a ela. E isso é um quadrinho. E o povo tá reclamando agora, falando que a Marvel coloca política no seu quadrinho, quando eles colocam Homem de Gelo como gay. Porra, mano... que é... não tem o que falar. Eu pensei, todas as palavras que me vieram na cabeça foram xingamentos. Não, João, mas daí é uma gráfico nova, eu não sei o que. Eu ia mostrar o Watchmen agora, mas vamos falar a mesma coisa. Não, é que eu sou um nerd mais do entretenimento. Eu gosto de coisas que são mais focadas no entretenimento. Tá dando óbvio. O Guia Mundial das Galáxias. Isso aqui é um livro de comédia, basicamente. Isso é a base da cultura nerd de hoje. Você tem o Dia da Cultura Nerd, é baseado no Dia da Toalha, que foi o dia que saiu a celebração do Douglas Adams. E um monte de nerd xarope, nossa, o Dia da Toalha, não sei o que, olha, Dia do Orgulho Nerd. Tá, e o cara vai lá e o cara não gosta de falar de política. Ou fala que política não tem nada a ver com entretenimento. Tem uma parte inteira nesse livro falando sobre o presidente da galáxia. E contando como ele é um inútil que tá lá só para o povo desviar sobre assuntos realmente importantes. Tem uma parte inteira. Você falar que não tem que ter política e entretenimento é você cuspir na cara do Douglas Adams. É você falar que a obra inteira do Douglas Adams é inútil. O mais óbvio. X-Men. Mano... sério, dá vontade de pegar quadrinho e bater na cara de fã racista de X-Men. Tá, é complicado falar isso. Legalmente, segundo a legislação, não tem problema você... Nossa, colocar isso em racista... A legislação te deixa ser racista, infelizmente. Mas, mano, não faz sentido. Como você é racista, homofóbico e gosta de X-Men? Não faz o menor sentido. Eu acho, ainda eu concordo com o Elba do Fazendo Nerdice, que é um canal que eu acompanho que é muito bom, link tá na descrição, que X-Men é mais sobre homofobia do que racismo, porque é sobre preconceito, só que você se manifesta mutante na puberdade. E normalmente a pessoa manifesta a sexualidade na puberdade, porque é quando os hormônios estão florando, blá. Daí é isso. Eu ainda acho que é mais sobre homofobia do que... Mas fala sobre preconceito de um jeito ou de outro. As pessoas falam que, não, você é criminoso por falta de caráter, tem que matar todos esses criminosos porque eles não têm caráter. Sei lá, muita gente fala que pessoa não vai... Não é porque a pessoa que é pobre, ela vai pro crime. A piada mortal. Não, Jorge, isso é só uma HQ do Batman. Isso é literalmente uma HQ inteira mostrando como um dia ruim pode transformar uma pessoa em criminoso. Não precisa ser nível Coringa. Ela é uma HQ inteira mostrando como você, por causa de um dia, uma coisa que pode acontecer tudo de errado na sua vida, você vira um criminoso. É literalmente por causa disso. Esse é completamente o tema dessa HQ. HQs como A Foice e o Martelo, que mostra como que era o socialismo,
coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam naquela época. Batman Torre de Babel. Batman Torre de Babel... Liga da Justiça Torre de Babel. É o Batman principal, mas não é não. Liga da Justiça Torre de Babel é uma HQ que mostra sobre os medos, sobre você não confiar no seu próximo, como você achar que todo mundo ao seu redor está contra você, eles vão se virar contra você, eles são um bando de comunistas. Não, eles vão ser controlados mentalmente, podem se virar contra você. E é basicamente isso, e fala sobre extremismo. Por exemplo, A Coisa, um filme dos anos 50. E aí pessoal, aqui é o João da edição e teve um problema aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu esqueci do filme Invasores de Corpos para citar nessa parte. E eu errei bem no nome do filme. Por quê? O filme se chama, na verdade, O Inimigo de Outro Mundo. Em inglês ele se chama The Thing, que é a coisa. E aí eu traduzi de cabeça e eu falei o nome que estava na minha cabeça. Eu tinha esqueci completamente do nome traduzido. E o filme é de 83, nos anos 50. Eu tinha acabado de fazer a crítica do Mank, minha cabeça ainda estava nos anos 50. Fazer o quê? Bem, é isso. Continue com o vídeo. Que fala sobre aliens que entram na pele de pessoas. E é tipo, ele se veste como uma pessoa e ele está entre nós. É uma pessoa que pode ser o seu vizinho, que mora logo ao lado. E ele, nossa, esse ser, ele tá lá, ele tá só te observando. Ele parece uma pessoa normal, só que ele tá te observando. Pra poder o quê? Ele vai destruir a sua vida, ele vai destruir o seu lar, vai destruir tudo que você construiu. Ele vai ocupar a sua casa. Igual o povo fala que o povo ia fazer, mas enfim. Ficam falando, não, que os comunistas vão entrar aí. Cara, é a mesma lógica dos aliens. Esse medo do comunismo que tinha nos anos 50 é a mesma coisa que o povo tinha medo. Você ser um alien por dentro que vai destruir a humanidade, cara, é a mesma coisa que o medo que eles tinham, que qualquer pessoa ao seu redor podia ser um comunista. Isso é o reflexo da época e dos medos dessa época. Cada época, ela reflete os seus medos, reflete as suas lutas. Não estou falando que feminismo, luta LGBTQIA+, e qualquer outra luta contra o racismo seja de hoje, mas elas têm ganhado cada vez mais uma representatividade, cada vez mais força. E hoje estamos no estopim, onde as coisas estão começando a mudar e estão começando a melhorar. Tem muito a melhorar ainda, mas elas estão melhorando. Anos 70, Apocalipse Now. Não, mas não tem nada demais no Apocalipse Now. É um filme sobre a guerra do Vietnã. É só um filme sobre a guerra do Vietnã. E é sobre os horrores da guerra e como ela afeta as pessoas. O Coronel Kirk é um ótimo exemplo de como a guerra está afetando essas pessoas. E como elas são afetadas por tudo que acontece. E o bom desse filme, ele não mostra só como afeta os soldados americanos, coitadinhos, como eles ficaram afetados pela guerra. Não, a cena que todo mundo mais lembra é daqueles helicópteros bombardeando toda aquela vila de vietnamitas. A câmera do Coppola é tão fascinante que você vê não só sobre eles, mas o horror que está acontecendo entre aquele povo vendo aquela guerra. Porque os vietnamitas não estavam fazendo nada e são bombardeados do nada. E toda aquela música estridente mostrando, olha como os americanos estão vindo aqui. E você vê como os americanos estão sofrendo, mas você também vê como aquele povo está sofrendo. Que era uma das grandes pautas da época. Você vê filmes de hoje como o Set de Chicago tem mostrado como as pessoas estavam lutando contra essa guerra do Vietnã. Outros filmes após isso mostraram ainda mais o horror dessa guerra e como ela foi devastadora. Bom Dia Vietnã é um ótimo exemplo disso. E esse filme não saiu semana passada, gente. Foi no século passado, anos 80. Anos 90, eu acho que ele foi ainda mais forte nisso. Você já começa a ver uma grande questionamento ao sistema nos anos 90. Porque tinha já passado a Guerra Fria e tinha muito filme nos anos 80 com a América perfeita, sabe? Por exemplo, América de Curtindo Vida Doidado. Não tô falando que o filme é ruim, mas você vê, cara, que mundo maravilhoso que é os Estados Unidos. O moleque tem um computador nos anos 80. Cara, não passava fome nos anos 80, não era assim nos anos 80. Mas você vê exatamente como que era o mundo nos anos 90, basicamente. Os Estados Unidos começam a se mostrar. Você vê filmes como Seven. Seven mostra toda a pessoa como que ela é impura e como isso tem aflorado em si. Tanto que você vê pelo personagem Brad Pitt que, por mais que ele seja uma pessoa boa,
acontece tudo que, como foi mostrado na Batman Paranormal Mortal, algo despertou os pecados dentro dele. Isso questionando a sociedade, questionando as pessoas e sua própria moralidade. Filmes como O Clube dos Cinco, questionando o que a gente estava esperando sobre os adolescentes da época e o que ele esperava, para onde eles iriam. Filmes, Clube da Luta, caramba, Clube da Luta é um soco no estômago. Falando, você tá querendo, você vai estudar, você vai pra faculdade, depois você vai arrumar um emprego, depois você vai casar, depois você vai fazer todo esse roteiro e nada vai acontecer. E você vai continuar infeliz. Mas você pelo menos vai ficar feliz por você ter feito um roteiro bonito. Tá, tem gente que vê ainda o personagem Brad Pitt como um herói, dá vontade de dar uns tapas na cara. Mas enfim. Pulp Fiction mesmo. Pulp Fiction é toda uma retrato sobre a violência, sobre as ruas, sobre o que é a América. Uma coisa até que meu pai me contou que ele viu, que foi uma coisa estranha quando ele foi ver Pulp Fiction, que tinha varal. Tem a cena onde o personagem, que eu com certeza esqueci o nome, se eu tivesse olhado o roteiro 20 vezes e decorado o nome, eu não lembrava. Do mesmo jeito, na hora que eu começo a gravar, vai o nome do ator. O personagem do Bruce Willis, ele começa a pular de cercado em cercado e você vê varal. As pessoas achavam que não tinha varal direito nos Estados Unidos. Porque é o que o cinema mostrava, nossa, aquela vida americana maravilhosa, aqueles gramados, todo mundo tem empregada e ninguém pensa que a empregada provavelmente deve ter uma casa pobre ferrada. Eu acho que nesses filmes, se eles fossem tacar a empregada tinha uma empregada. Com toda certeza. Aí agora, as pessoas falam como se, não, o cinema está sendo denegrido porque há toda essa diversidade. Eu vi um artigo que o cara literalmente ficou o artigo inteiro falando de como a diversidade estava destruindo Hollywood. Que, não, agora tem que contratar negro, agora tem que contratar mulher. Você não vê o cara pela sua especialização. Cara, antigamente você fingia que eles não existiam. Nossa, vou contratar. Treina aquelas pessoas são negras. Tinha muita gente que nem ia o roteiro. Foi todo o escândalo que teve sobre a série foi sobre isso. E foram filmes cada vez mais, depois disso, diferentes surgindo por causa de visões de pessoas. Visões de outras pessoas. Cara, na década passada a gente nem iria saber que o Jordan Peele existe. Todo o cinema que ele faz é uma coisa que só o próprio Spike Lee fazia. O jeito que ele falava sobre racismo e como ele colocava todos os sistemas em pauta. Mas o Jordan Peele, ele trouxe isso diferente pro terror. Ele trouxe toda uma gama de como falar sobre racismo, como falar sobre preconceito com o terror. E isso foi uma evolução que você não conseguiria pegar um diretor branco e fazer. Ele não iria conseguir fazer o Corra. O diretor branco nunca iria fazer. Porque ele não tem essa vivência, ele não tem esse tato, ele não sabe como que essas pessoas são. E como que esse preconceito é colocado na sociedade. Um ótimo exemplo que você vê como a gente perdeu tempo não tendo filmes de mulheres são o Bela Vingança e Você Não Esteve Realmente Aqui. Eu não digo tanto Nomadland, que provavelmente vai ganhar o Oscar no melhor filme no domingo, eu não sei. Esse vídeo vai sair depois do Oscar, então provavelmente deve ter ganhado ou não. Não sei, vamos ver o futuro. Eu não digo Nomadland porque ele é um estudo de personagem, um estudo que mais maçante. Você vê todo o talento da diretora, mas você vê também. É um filme bom, não tem o que fazer, não tem o que falar, mas você vê mais todo o talento da diretora. Mas esses dois exemplos eu acho muito bom, que é o Bela Vingança e Você Não Esteve Realmente Aqui, porque são filmes básicos. Calma, respira. Não sai do comentário. Para de me xingar. Deixa eu explicar. Eles são filmes básicos. Bela Vingança. Sinopse. É sobre uma mulher que não tem mais... Teve uma experiência ruim com homens e agora ela está se vingando deles, atraindo eles, fingindo estar bêbada e depois fazendo algo com eles. Você já pode pensar 1000 filmes sobre vingança assim, que são toda a mesma coisa. Você Não Esteve Realmente Aqui é sobre um assassino de aluguel que faz trabalhos de assassino de aluguel, um pouco de violência, tem uma vida pessoal normal e tal, mas quando ele é contratado para um serviço estranho,
ele consegue executar o serviço, só que dá tudo errado e agora estão vindo atrás dele. Cara, eu acho que metade dos filmes de Steve Seagal, assim, ele tá em busca de vingança. Isso é um filme, você vê, ambas as sílabas são básicas, são de filmes que a gente já viu vezes, outras vezes. Que nós fizemos esses filmes clichês, são temas clichês. E duas diretoras mulheres conseguiram pegar esse tema ultra clichê, que a gente já fez isso, voltando, e eles deram uma visão completamente diferente para ele. Você vê isso nos detalhes. Quando, no próprio Bela Vingança, é uma atriz comum, ela tem uma vida normal, de uma pessoa normal, ela não é hipersexualizada, o tato que a diretora tem naquele Bela Vingança é excepcional. Porque o filme, ele tem pontos que você pensa, mano, se fosse um homem ele escorregava aqui. Ele ia exagerar para um lado ou ele ia exagerar para o outro. E ela consegue manter o ponto. Por quê? Porque é uma coisa que ela viveu. É uma coisa que ela sabe como que é uma coisa que ela entende. Porque é uma vivência dela. Aí a gente ficou anos e anos perdendo essas pessoas. A gente praticamente fingia que eles não existiam. E agora a diversidade saiu do cinema. Ah não, mas nossa, olha como poucos filmes conseguiram ir pro Oscar esse ano. Mano, não tem nada a ver com a diversidade. Você tá numa pedra e não viu que tem Covid lá fora? Ninguém tá gravando nada. Esse filme tava já gravado, estavam finalizando esse ano. Tanto que é só filme barato. A média de custo de filme desse ano no Oscar foi de 14 milhões. Ano passado foi 64 milhões. É isso, gente. O cinema vai falar sobre política. Ou seja, as coisas que a gente assiste falando sobre política sempre existiu. Caramba, Star Wars é sobre ditadura praticamente. Um bando de rebelde tentando destruir um império que foi colocado legalmente. Não esqueça disso, o império foi colocado legalmente. Mas isso sempre existiu no entretenimento. O entretenimento ele deve refletir a sua sociedade. O cinema ele reflete a sociedade que ele vive e todo o contexto que ele está. Você falar que isso é de agora, que agora o cinema agora tá politicamente correto, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo. Cara, isso é de uma burrice, idiotice, que me dá ódio. É você pegar todo o entretenimento que já existiu no mundo e jogar no lixo. Você fala, não, aqui ó, Star Wars era puro entretenimento. Cara, você viu a mesma coisa que eu? Ou você não prestou atenção? É isso, gente. Sei lá, se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo. Se você tem uma opinião contra, comenta não. Comenta não me deixa sem paciência, não. Vê outro vídeo. Sai daqui. Me segue no Instagram. Ah, tem o Twitter também. Agora eu vou deixar no Twitter. Me segue no Instagram, tem crítica dos filmes do Oscar lá. E se você acha que não devia ter diversidade, vai ver mais filme. Falou.